Fala rapaziada do canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é a Rubro-Negra. Antes de mais nada, curta, compartilhe e se inscreva no canal que é importante pra gente. Falar aí sobre algumas notícias dessa madrugada, notícias que surgiram de ontem para hoje. Teve polêmica aí em relação à renovação do Matheus Gonçalves. Teve Vidal, que foi internado e pode ficar fora do Fla-Flu de amanhã, bem provável que fique fora do Fla-Flu de amanhã. Vitor Pereira com a pressão interna muito grande em cima dele, já se falam em nomes para substituí-lo e sabendo a política do Flamengo, a gente sabe como pode acontecer. E Bruno Henrique que está empolgado pela volta de amanhã. Esse vídeo vai ser bem curto. Peço que vocês curta, compartilhe, se inscreva. Vamos para a vinheta. Então, galera, é isso aí. Vamos começar falando sobre essa polêmica que teve ontem entre Matheus Gonçalves. Tudo começou quando ele postou uma foto renovando com o Bertolucci, um empresário conhecido, que todo mundo sabe que tem muita força dentro do Flamengo em relação à contratação e movimentação de jogadores. Nós sabemos que muitos dos jogadores que lá estão trabalham com o Bertolucci ou com associados do Bertolucci. Muitos deles trabalham assim, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, muitos outros a gente sabe como o Bertolucci age dentro do Flamengo. E ontem, Matheus Gonçalves postou uma foto assinando um contrato de renovação e publicou que estava renovando com o empresário Bertolucci. A questão é que essa renovação, como não ficou bem clara na postagem de Matheus Gonçalves, gerou repercussão na mídia e foi atribuído a essa renovação, a esse processo de renovação, o motivo de Matheus Gonçalves sumir um pouco do cenário do Flamengo. Um jogador que vinha se destacando, fez gol em clássico e que de repente passou a não entrar mais no time do Flamengo e passou a entrar, quando entra depois dos 40, depois dos 38, para jogar só o final do jogo. E com isso, o paparazzo rubro-negro, o Gabriel, que a gente conhece tanto, repostou um tweet de um jornalista é, dando a entender justamente esse propósito de que o Matheus Gonçalves sumiu da cena devido a esse processo de renovação com o Bertolucci. Só que como eles entenderam que estava assinando com o Bertolucci e não renovando com o Bertolucci, fizeram essa postagem falando que foi por isso que Matheus Gonçalves ficou de lado. E na verdade ele já trabalhava com o Bertolucci, estava renovando com o Bertolucci. Isso gerou uma confusão. O Matheus Gonçalves postou outra mensagem no Story informando que já estava com o Bertolucci há 5 anos e que se tratava de uma renovação e não o início de uma parceria, não o início de contrato. Com isso, paparazzo rubro-negro, entre os outros jornalistas que repostaram esse tipo de conteúdo com o intuito de falar que foi por isso que ele saiu, fizeram postagem pedindo desculpa, tanto a Matheus Gonçalves como os outros empresários e até algumas pessoas do Flamengo que foram atingidas com essa notícia. Porque quando a gente faz esse tipo de postagem e induz as pessoas a acreditarem nisso, o estrago já está feito. Às vezes a pessoa nem leu ainda o pedido de desculpa e está falando, propagando que o Matheus Gonçalves só não estava jogando porque não estava assinada com o Bertolucci, estava no processo de assinar com o Bertolucci, e isso é prejudicial também. Tá? Vou falar também de uma notícia importante e triste. Vidal pode ficar fora do jogo entre Flamengo e Fluminense amanhã devido a dores no cotovelo. Ele sentiu as dores no cotovelo na madrugada, foi ao hospital na zona oeste do Rio e foi informado que estava com luxação, muitas dores e que o cotovelo do Vidal estava inflamado. Ele tomou as devidas remédios, ficou internado nessa madrugada e provavelmente deve ser desfalque amanhã no jogo contra o Fluminense. A questão é provável, pelo que pensa o Vitor Pereira nos jogos contra o Fluminense, que ele entre ainda com Gerson e Thiago Maia para compor o meio de campo. A questão é, o nosso banco de reserva, com Pulgar fora, é possível que Igor Jesus, se necessário, ganhe essa troca de imediato, se for necessário trocar o Thiago Maia e o Gerson, que entre Igor Jesus, como pode também entrar Vitor Hugo, que já veio jogando, já jogou nessa posição, joga bem nessa posição e que pode compor ali, né, nessa ausência do Vidal, o meio de campo
com o Igor Jesus, com o Gerson ou com o Thiago Maia, e até o Everton Ribeiro, que pode recuar um pouco mais para compor o meio de campo também, próximo dessa função, podendo até ter 2 jogadores nessa função. Tá? Então é uma baixa importante sim, até porque Vidal tem entrado bem nos jogos, tem dado dinâmica e posse de bola para o Flamengo. Então é sim uma baixa importante para esse jogo, que no segundo tempo, pela estratégia do Vitor Pereira, possa ser que ele tente de novo manter a posse de bola no segundo tempo contra o Fluminense. Outra notícia que eu queria falar com vocês, já saiu em vários lugares. Vitor Pereira, a pressão dentro do Flamengo aumenta, é muito difícil Vitor Pereira ficar no Flamengo se perder, não for campeão amanhã. E digo mais, pela pressão que vem se fazendo dentro do Flamengo, eu acho que se não jogar bem, não precisa nem não ganhar a taça, vamos supor que o Flamengo perca de 1-0 e ganhe porque fez 2-0 lá. Se não jogar bem e perder de 1-0 e ganhar a taça, é provável sim que mesmo assim Vitor Pereira caia no comando do Flamengo. E já se falam em alguns nomes, como o próprio Koundé, que está lá em litígio lá com o Atlético Mineiro, brigando com o Atlético Mineiro. Ontem teve um pedido de desculpa bem faceiro ali, acho que muito combinado, conversaram ali dentro, mas ele ainda continua insatisfeito com o que vem acontecendo no Atlético Mineiro. Tite é um nome muito forte também, o pessoal gosta muito do nome do Tite, e até o Sampaoli, que tem um estilo de jogo bom, só que outras questões extracampos é o que atrapalha o Sampaoli de engrenar na carreira. Entre todos eles eu preferiria o Sampaoli, porque o Sampaoli é o que mais se aproxima de ter um futebol menos pragmático, de mais aproximação e aceleração. Então, por ele ter esse estilo de jogo que encaixa mais com o estilo dos jogadores do Flamengo, para mim, Sampaoli poderia ser sim o técnico do Flamengo, se Vitor Pereira vier a cair, tá? E entre ele e Tite, prefiro o Sampaoli. Tite, nunca gostei do Tite, nunca fui fã do Tite, todo mundo sabe que eu nunca gostei do Tite. Achei ele com um futebol muito pragmático, algumas falas dele também bem meio estranhas, ele quer reinventar o futebol, reinventar a forma de que se fala. Isso para mim é bem enjoativo, eu não consigo assistir uma coletiva de imprensa do Tite sem me dar ânsia. Pelos termos que ele usa, tudo muito pomposo, e o estilo de jogo dele também eu acho que não encaixaria no time do Flamengo, tá? Em relação a Bruno Henrique, vem se destacando nos treinos, não é de hoje, vem treinando muito bem, chute fora da área, já surgiu vídeo, já surgiu várias coisas. Ele vem animado para poder jogar amanhã contra o Fluminense. É provável que entre, mas não por muito tempo, tá? É provável que ele entre mais no final para dar aceleração. Mas é uma notícia muito importante de um jogador muito importante para o Flamengo e que vem fazendo falta sim, porque quando a gente não tem jogadores que dê tanta profundidade hoje, jogadores prontos. A gente tem o Matheus Gonçalves, que pode jogar lá pela direita, tem o Ayrton, que pode jogar aqui pela esquerda, mas prontos daquele time, daqueles jogadores que podem entrar e fazer a diferença. Bruno Henrique é esse cara, o rei dos clássicos, e faz muita falta, principalmente naquela bola que todo mundo conhece, que o Gabigol inverte na segunda trave, e Pedro vem perdendo esse tipo de gol, e o Bruno Henrique geralmente não perde. Então é uma notícia importante sim, a volta do Bruno Henrique para amanhã, podendo até em algumas vezes ser o nosso centroavante pela velocidade, impulsão e batida muito boa na bola que ele tem. Tá? Valeu, galera, esse é mais um vídeo do canal. Quem chegou até o final, peço que deixe o like, compartilhe, se inscreva, é importantíssimo pra gente, e vamos em frente. Abraço, saudações rubro-negras.